Você talvez nem lembre, mas já carregou um mundo inteiro dentro de si. Não estou exagerando. Um mundo mesmo, com ideias malucas, sonhos gigantes e uma fé quase infantil de que tudo era possível. E sabe do que mais era possível? Foi, ainda é, mas aí a vida veio com boletos, padrões, obrigações, regras invisíveis e um monte de gente dizendo como você deveria ser. E nessa brincadeira de viver no automático sem perceber, você foi esquecendo quem era, foi adormecendo, se desconectando e o mais louco, você não perdeu seus poderes. Só esqueceu onde escondeu. Sério, não tem nada quebrado em você. O que tem é poeira demais em cima da sua essência. Mas calma, é por isso que esse livro existe. Aqui, a missão é simples. Te ajudar a lembrar que você tem poderes ocultos, sim. Poderes que foram sendo abafados pelo barulho do mundo. E quando você reencontrar cada um deles, meu amigo, minha amiga, você vai olhar para trás e se perguntar: como é que eu vivi tanto tempo esquecendo quem eu era? Porque a verdade é essa, você já foi poderoso. Ainda é. Sempre será. Só precisa acordar. E quando eu falo acordar, não estou falando de abrir os olhos. Estou falando de abrir a alma. Sair do modo zumbi. Parar de sobreviver e voltar a viver com presença, propósito e paixão. Estou falando de ativar o que sempre esteve dentro de você, tipo um superpoder adormecido, igual aqueles heróis de filme que só descobrem do que são capazes quando a vida aperta. E adivinha? Esse momento chegou aqui, não tem papo de autoajuda batida. Tem verdade. Tem prática. Tem provocação. Cada capítulo vai abrir uma portinha no seu inconsciente e acender uma luz naquele cômodo escuro da sua mente, onde você trancou seus dons. E se você tiver coragem de continuar lendo, prometo que não vai sair o mesmo dessa leitura. Pouca véia, sarmaz e livre, mais consciente, mais você. Então bora nessa? Porque o mundo já tentou te apagar demais. Agora é hora de acender tudo de novo. E para isso, só tem uma coisa que você precisa fazer. Lembrar. Te quebrou? Mentira. Você sempre foi inteiro. Vou te contar uma parada que talvez ninguém nunca te falou de verdade. Você nasceu completo, inteiro, perfeito. Um verdadeiro milagre ambulante. É sério. Quando você veio ao mundo, já trouxe tudo o que precisava dentro de você. Coragem, criatividade, amor, força, alegria, fé, poder. Tudo. Não faltava peça nenhuma nesse quebra-cabeça. Mas aí, o tempo passou. E começaram a te contar mentiras disfarçadas de verdades. Você não é bom o bastante. Sonhar demais é perigoso. Fica quieto, senão vão rir de você. Isso não é pra gente como você. Pá. Cada frase dessa foi tipo uma martelada na sua confiança. E sem nem perceber, você foi se podando. Foi se encaixando, foi se encolhendo. Como se tivesse que pedir permissão para ser quem é. Como se viver fosse um ato proibido. Mas deixa eu te contar um segredo que pode virar sua chave agora. Eles mentiram. Você acreditou. Mas a mentira continua sendo mentira. A sua essência nunca se quebrou. Ela só ficou escondida debaixo dos escombros das opiniões alheias. Você ainda tá aí dentro forte, esperando para voltar com tudo. É por isso que esse livro não veio te ensinar nada. Ele veio lembrar que você já nasceu com tudo que precisa para vencer, crescer e viver com alma. Você é tipo um cofre antigo, esquecido, cheio de tesouros que ninguém ensinou a abrir. Mas o segredo está aí dentro, e você vai redescobrir. Chega de se diminuir. Chega de andar curvado pedindo desculpa por existir. Você não é um erro. Você é o acerto mais ousado do universo. Então, se prepara, porque daqui pra frente não tem mais volta. Você vai relembrar, vai sentir, vai ativar e vai perceber que o que te falta não é resposta, é reconexão. Você não precisa ser mais, precisa só lembrar de ser. Roubaram seus superpoderes. E você nem percebeu, você já parou pra pensar em como a gente desaprende a ser quem é. Tipo, de criança cheia de brilho no olho pra adulto, cheio de medo, dúvida e boletos. Não, é à toa. Tem um motivo, ou melhor, tem um sistema por trás disso tudo, né? Educação, crenças, sociedade. Tudo isso junto formou uma espécie de manual invisível que te ensinou uma coisa muito clara. Não saia voca desde pequeno. Te enfiaram numa caixinha. Disseram como se portar. O que é certo, o que é errado, o que dá futuro e o que é bobagem. Te ensinaram a obedecer antes mesmo de sonhar, a decorar fórmulas, mas esquecer de sentir, a falar baixinho mesmo quando sua alma queria gritar. No meio de tanto pode isso e não pode aquilo, você foi engolindo essas regras como quem toma remédio amargo sem nem saber pra quê. Resultado, você esqueceu dos seus superpoderes. Sim. Esqueceu que podia criar, imaginar, ousar, amar com força, sonhar grande. Esqueceu que podia falhar e tentar de novo. Esqueceu que já nasceu com um radar interno apontando para o que te faz feliz de verdade.
Mas sabe o que é? Mês 2 é que esse esquecimento não foi culpa sua. Foi um plano bem armado, com cara de normalidade. Chamaram de educação, mas era domesticação. Chamaram de realidade, mas era uma jaula com vista para o mundo. A sociedade te treinou para duvidar de si, para confiar mais no que o outro fala do que no que seu coração sente. E assim, poder por poder, você foi enterrando seus dons num cantinho escuro da mente. Como quem guarda um presente valioso e depois esquece onde colocou. Mas deixa eu te contar. Eles podem até ter apagado as pistas, mas não conseguiram apagar sua essência. Ela tá aí, quietinha, esperando um sinal, e esse sinal pode ser esse livro aqui. Pode ser agora, porque o que você esqueceu. Dá pra lembrar. E quando você começar a lembrar, ninguém mais vai conseguir te colocar de volta na caixinha. Vai ser tipo abrir a tampa de uma panela de pressão. Pifi, a verdade voa, a alma respira, então se prepara, porque está na hora de recuperar o que sempre foi seu. E eu te garanto, quando você lembrar quem é, o mundo vai lembrar também. 7 chaves, 7 portas, e tudo começa agora. Tá sentindo esse formigamento aí dentro, essa pulguinha atrás da orelha, essa vozinha sussurrando que tem mais coisa em você do que estão vendo por aí? Pois é, não é à toa. Esse livro aqui não apareceu na sua frente por acidente, nada disso. É tipo aquele mapa antigo que alguém escondeu no fundo de uma gaveta menos e agora está brilhando na sua mão, porque você está prestes a relembrar os 7 poderes que sempre foram seus. 7 não é um Nemdo, são 7 superpoderes adormecidos, que estão aí dentro só esperando um estalo, um clique, uma virada de chave, e eu estou aqui para te guiar. Mas já vou avisando, não espere capa, nem varinha, nem raio azul saindo do dedo. Os seus são mais sutis, mais profundos, mais reais. Eles estão no seu olhar, no seu sentir, no seu falar, no seu escolher. Estão nas suas decisões silenciosas, nas suas intenções, no jeito que você pisa no mundo, e principalmente no jeito que o mundo responde quando você muda por dentro. Então me escuta, esse é um convite, um chamado. Reencontro não com alguém novo, mas com você mesmo. Com a versão sua que não tem medo, que não se sabota, que não duvida. A versão que acredita, confia, age e manifesta. Ao longo dessas páginas você vai redescobrir cada um desses 7 poderes. Vai ativar, sentir, usar, vai colocar para jogo o que ficou guardado tempo demais. E se topar, seguir comigo nessa jornada. Te prometo uma coisa sincera, você nunca mais vai se ver da mesma forma. Porque quando a gente lembra do que é feito, ninguém mais consegue convencer a gente de que é pouco. Então bora, o caminho tá aberto. O poder é seu. O momento é agora. Vem comigo. Não te dou nada, só te devolvo o que já é seu. É isso mesmo que você leu. Esse livro aqui não vai te dar nada. Não vai te transformar em outra pessoa, nem te prometer um poder mágico que cai do céu. Porque, sinceramente, você não precisa de mais nada. Você já é, já tem, já sabe. O que eu estou fazendo aqui é só isso. Te lembrar, te lembra do quem você era antes do mundo te convencer do contrário. Antes da dúvida, antes do medo, antes de tentarem te enfiar a goela abaixo que você precisava melhorar, crescer, se provar ser alguém. E olha a ironia da coisa. Quanto mais você tenta ser alguém, mais você se afasta de quem sempre foi. Mas agora, respira. Porque chegou o momento de parar de correr atrás do que já está no seu bolso. Você tá igual aquela pessoa que procura os óculos pela casa toda e eles estão na testas. Tá tudo aí dentro da boca. Sempre estive, a sua intuição tá aí. Sua coragem? Também. A clareza, o brilho, a força, o fogo. Tudo isso é seu por direito. E quer saber a verdade mais libertadora que eu aprendi? Ninguém pode te dar o que já é seu. E ninguém pode tirar também. Esse livro só vai fazer uma coisa: acender a luz nesse quarto escuro da alma onde você guardou sua grandeza. Ele vai ser tipo aquele estalo que faz você olhar no espelho e pensar: caramba, era eu o tempo todo. Então, não me veja como um mestre, um guru, um herói. Eu sou só a placa na estrada dizendo: ei, você esqueceu um pedaço de si ali atrás. Mas quem dirige, sente, pega de volta e ativa. É você. Porque no fim das contas e no começo também, menos esse livro não vai te dar nada. Só vai te lembrar do que sempre foi seu. Simples assim, profundo assim, inesquecível assim. Capítulo 1, O Poder da Presença. Tá aqui mesmo. Ou só de corpo? Deixa eu te perguntar uma coisa logo de cara menos e responde de verdade, sem enrolar. Você está presente agora? Tipo, de verdade mesmo? Ou USTA.com? O corpo aqui e a cabeça viajando lá longe? Porque olha, eu vou ser bem direto contigo. A maioria das pessoas vive no modo ausente. É tipo aquele Wi-Fi que aparece conectado, mas não carrega nada. Tá online, mas não tá. Ou corpo tá. Aqui a alma está atolada no passado ou ansiosa com o futuro. E aí, adivinha, a vida vai passando e voca nem vie.
Eu mesmo já vivia assim por muito tempo. Acordava pensando no que tinha que fazer, fazia pensando no que ainda faltava, dormia pensando no que devia ter feito diferente. E o hoje, o agora, virava poeira. Mas quando você entende de verdade o que é estar presente, tudo muda. Porque a presença é onde a mágica acontece. É aqui, no agora, que você acessa poder, clareza, intuição, força. É aqui que você ouve aquela voz interior que estava muda no meio do barulho. E ó que a vida pulsa. Presença não é só parar de mexer no celular enquanto conversa. É estar inteiro em cada momento. É sentir o cheiro do café, o toque do vento, o olhar de quem está com você. É viver com todos os sentidos ligados, como se cada segundo fosse um evento raro. Porque é. E sabe qual é o maior presente que a presença te dá? Ela te devolve a vida que você nem percebeu que estava deixando escapar. Porque o agora é o único lugar onde você pode realmente mudar alguma coisa. Então respira, Ladipa. Porque nesse capítulo aqui, a gente vai desenterrar esse poder silencioso que transforma tudo sem fazer barulho. E vou te mostrar como praticar isso mesmo no meio do caos, dos prazos, das distrações. Bora descobrir como voltar para o presente. E finalmente, viver. Porque o agora está te chamando. E ele não vai esperar para sempre. O agora é mais que um segundo. É uma porta mágica disfarçada de instante. Pensa comigo, quantas vezes você já deixou o presente escapar? Tipo, areia fina escorrendo pelos dedos. Você tá ali, mas ao mesmo tempo, não tá. A cabeça tá no que já passou ou no que ainda nem aconteceu. E aí olha o que acontece. Você vive pela metade. Sabe o que isso significa? Que você respira, se move, até conversa, mas não sente, não se entrega, não mergulha. É tipo assistir um filme incrível de olhos vendados. Tá rolando, mas você não vê nada. Agora escuta essa, o agora não é só um momento, é um portal. Sim, um portal real, um ponto de acesso direto ao seu poder mais puro, mais vivo, mais autêntico. Quando você entra nesse agora de verdade, parece até que o tempo dá uma pausa. Tudo fica mais nítido, as cores gritam ou os suns dancam. As ideias clareiam. O coração responde. É como se o universo inteiro olhasse para você e dissesse: agora sim, agora você chegou. E só que loucura! Esse portal tá sempre aberto. Sempre. Só que você vive passando batido, tropeçando na pressa, se perdendo no barulho, se distraindo com um que não importa. A verdade é que o presente é o único lugar onde as coisas acontecem de verdade. Não tem poder no passado, só lembrança. Não tem poder no futuro, só projeção. O único lugar onde você pode viver, decidir, criar, amar, agir, é aqui, agora. Mas atenção, esse portal não grita, ele sussurra, ele não força a entrada, ele espera. E ele só se abre para quem tem coragem de parar menos, nem que seja por 5 segundos, e dizer: tô aqui, de corpo, alma, coração e... Então a próxima vez que sentir que a vida está pesada, que a mente está um furacão, que tudo parece distante, faz o seguinte: volta pro agora. Porque o agora é onde tudo começa. E quem vive o agora, acessa o infinito. Quando você está, tudo muda. Quando não está, nada acontece. Vou te contar um segredo simples, mas poderoso. A presença transforma tudo. Não é exagero não, é real. Sabe aquele momento em que você está com alguém, mas percebe que a pessoa está ali só no corpo? A cabeça dela está viajando, no celular, nos problemas. Pois é, a gente sente quando a pessoa não está. E adivinha, os resultados dela também sentem. Porque quando você está 100% presente, até o que parece comum vira extraordinário. Uma conversa vira conexão. Uma tarefa simples vira foco puro. Um passo vira avanço. Um olhar vira encontro. Presença é lupa, é luz. É lente limpa. Você começa a enxergar detalhes que antes passavam batidos. Coisas pequenas viram pistas. Sensações viram sinais. Você para de sobreviver e começa a perceber. E olha que curioso. Quando você está presente, o tempo desacelera. Sério, não é magia, é percepção. Você saboreia um momento como quem toma café devagar, com alma, sentindo o cheiro, o gosto, o calor. E nessa vibe, suas escolhas ficam mais conscientes, suas ações mais certeiras e seus resultados mais consistentes. Quer um exemplo? Quando você está 100% no que está fazendo, seja ouvindo alguém, criando algo, estudando ou até lavando a louça, menos o universo, parece te responder na mesma frequência. As coisas fluem, conectam, funcionam. Agora, tenta fazer tudo no automático, correndo, pensando em 1000 coisas. O que acontece? Erro, frustração, ansiedade, retrabalho e aquele vazio no fim do dia, como se você tivesse feito tudo e, ao mesmo tempo, nada. A real é: estar presente muda o jogo. Muda o jeito que você vê o mundo e o jeito que o mundo te vê também. Te traz clareza, presença de espírito, respostas que você nem sabia que estavam te esperando,
Então, se você quer viver melhor, produzir mais e se sentir inteiro em tudo que faz, começa aqui. Chega por inteiro. Em tudo. Sempre. Porque quando você chega, a vida também chega. Presença no bolso. Truque simples para voltar pro agora mesmo no caos. Vamos ser sinceros, estar presente no meio da correria do dia a dia parece papo de monge no topo da montanha, né? Mas deixa eu te contar, não precisa de incenso, tapete de yoga nem silêncio absoluto. Você pode praticar a atenção plena no meio do trânsito, na fila do mercado ou enquanto lava a louça. Sim, senhor, a presença mora no simples. E o melhor de tudo, quanto mais você pratica, mais fácil fica. Tipo músculo de academia no começo dói, mas depois dá gosto de ver o resultado. Se liga nessas técnicas práticas leves e que cabem na sua rotina sem drama. 1. Respira. Só isso. Parece besta, mas uma respiração consciente muda tudo. Para por 10 segundinhos aí. Fecha os olhos, se dá. Inspira profundo, segura, solta devagar. De novo. Pronto, você voltou pro agora. Faz isso sempre que sentir que sua mente está igual liquidificador ligado sem tampa. 2. Sinta seus pés. Essa é mágica. Literalmente. Quando sua cabeça estiver voando por aí, faz o seguinte. Traz sua atenção para os seus pés. Sente o chão, a sola, a textura, o peso do seu corpo. É como se você puxasse um cabo invisível da mente e aterrasse no corpo de novo. 3. Faça uma coisa de cada vez, mas faça sentindo. Na próxima refeição, experimenta comer devagar, sentindo o gosto real, a temperatura, a textura, sem celular, sem TV, sem distração. Parei simples, mas é poderosíssimo. Isso é meditação disfarçada de almoço. 4. Escute com o coração, não só com os ouvidos. Da próxima vez que alguém falar com você, esteja inteiro ali, olha no olho. Ouve com curiosidade. Sente o que a pessoa está querendo dizer por trás das palavras. É ali que a mágica mora. Prisenka Cura Conecta Transforma 5. Use as tarefas chatas como portais, lavar a louça, tomar banho, dobrar roupa. Em vez de reclamar, transforma isso em prática. Faz com atenção. Sente a água, o sabão, o som, o movimento. Essas pequenas ações viram âncoras que te puxam de volta para o agora. O segredo é esse. Não se trata de parar tudo e meditar por 1 hora. Se trata de estar inteiro nos momentos mais comuns, e quanto mais você estiver no presente, mais você vai se surpreender com o que começa a acontecer. Ideias aparecem, soluções surgem, a ansiedade diminui, a vida ganha cor. Presença é revolução silenciosa. É tipo um superpoder que ninguém vê, mas todo mundo sente. Então, bora treinar? Porque a sua mente pode até tentar te puxar pro passado ou pro futuro, mas você sempre pode escolher voltar pro agora. E o agora? O agora é onde mora o seu poder. O agora é onde a mágica acontece. E quase ninguém tá lá. Você já reparou como a gente vive pulando do passado pro futuro, como se o presente fosse só uma ponte sem graça no meio do caminho? Tipo, ontem me arrependi, amanhã vou resolver, mas hoje eu só sobrevivo. Pois é, a gente aprendeu errado. Muito errado. O presente não é intervalo. É o palco principal. É aqui que a vida acontece, o milagre se manifesta. A decisão se toma, o jogo vira. O presente é o único lugar onde o seu poder realmente existe. Sério. Pensa comigo, no passado você não pode mexer, só lembrar e às vezes até distorcer. No futuro você não pode tocar, só imaginar. Mas o presente é o único lugar que você pode transformar de verdade. É aqui que você escolhe. É aqui que você age. É aqui que você muda a rota, dá o passo, sente o frio na barriga e vai mesmo assim. O agora é como um botão vermelho piscando na sua frente. Mas quase ninguém aperta, porque estão ocupados demais pensando no que deu errado ou no que pode dar certo. E enquanto isso, o poder escorre. Eu falo isso com o coração na mão porque, durante muito tempo, eu também não via. Ficava preso nos e se do passado e nos quando do futuro. Mas aí eu entendi. O agora é meu único ponto de acesso ao que eu quero viver. Quer paz? Vive agora com leveza. Quer resultado? Age agora com foco. Quick, sente agora com presença. Porque tudo que você deseja começa no presente. Não precisa esperar um sinal, uma segunda-feira, um novo ano. O portal tá aberto. Sempre. Mas só entra quem escolhe estar aqui. Inteiro. Vivo. Desperto. E vou te dizer mais. Quanto mais você honra o agora, mais o agora honra você. As ideias chegam. As pessoas certas aparecem, as oportunidades fluem, tudo começa a conspirar. Mas só quando você para de viver no depois e mergulha no agora. Então bora fazer um trato. Nada de viver pela metade, nada de só passar os dias. A partir de agora vamos habitar o momento como quem habita o próprio templo, porque o presente é seu ponto de poder. E poder, meu amigo, não se adia, se assume. Capítulo 2.
O poder da intenção clara. Quem não sabe o que quer vive tropecando no escuro. Tá preparado? Porque agora o papo vai direto pro alvo. De nada adianta estar presente no agora, se você não sabe para onde está mirando. É como estar num carro com o tanque cheio, o motor ligado, mas sem destino voca, entenda. Mas roda, roda e nunca chega. A vida precisa de direção. E essa direção se chama intenção. Mas calma aí, não tô falando de desejo solto não. Tô falando de intenção clara, viva, afiada, feito navalha. Aquela que sai do fundo do peito e grita: é isso que eu quero, é pra lá que eu estou indo. Porque o universo, ou chame do que quiser, responde à clareza. Se você emana dúvida, ele devolve confusão. Se você emana certeza, ele abre caminhos. É impressionante. Quando a sua intenção está limpa, as coisas começam a conspirar. Agora vamos ser realistas. Muita gente diz que quer mudar, conquistar, realizar, mas na prática nem sabe exatamente o que quer. Quer mais dinheiro, mais paz, mais tempo, mas mais quanto? Como? Por quê? Pra que, sem clareza, o pedido vira eco. E o universo não entende eco. Ele entende comando. A intenção clara é tipo o secreto que ativa o GPS da realidade. Você digita o destino e o caminho começa a aparecer, às vezes reto, às vezes com curvas, mas aparece. E não precisa gritar, nem forçar, nem implorar. Uma intenção bem definida vale mais que 1000 pedidos desesperados. É tipo jogar uma flecha com o olho firme no alvo. Mesmo que o vento tente desviar, você sabe onde quer chegar, né? Então nesse capítulo aqui, eu vou te mostrar como alinhar sua mente, sua energia e suas ações com uma intenção tão forte, mas tão forte, que o mundo vai ter que se ajeitar para te acompanhar. Chega de viver no modo tanto faz. É hora de decidir com alma, mirar com verdade e seguir com propósito. Porque quem tem clareza, tem poder. E quem tem intenção, tem direção. Quando a intenção é real, o universo escuta mesmo que você fique em silêncio. Volker J. Reparou como tem coisa que a gente nem fala, mas parece que o mundo sente? Tipo aquele desejo forte que pulsa lá dentro, mas não sai da boca. Pois é, isso é intenção. E intenção verdadeira não precisa de barulho. Ela vibra, ela comanda. A intenção é como um comando silencioso ao universo. Não é só pensamento. Não é só vontade, é um tipo de energia que sai de você com força e direção. Como quem acende um farol no meio da neblina e diz: é por aqui que eu vou. E o mais maluco é que, quando a intenção está clara, as coisas começam a se mexer. É uma mensagem muda que viaja pelo invisível e volta em forma de sinais, encontros, coincidências, ou como eu gosto de chamar, respostas disfarçadas de acaso. Mas tem um porém: a intenção precisa ser limpa, nua, sem ruído, sem se dar, porque o universo não responde à dúvida, ele responde à certeza silenciosa. Aquela que precisa gritar porque já sabe. É tipo isso. Querer é meio vago, você pode querer um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas intencionar é diferente, é escolher. É botar o pé no chão e a alma na frente. Eu lembro de várias vezes que intencionei algo sem nem contar pra ninguém, mas dentro de mim já estava feito. E como um sussurro bem dado no ouvido certo, o universo escutou. Então, se você quer mesmo mudar algo na sua vida, não comece falando. Comece intencionando. A palavra vem depois. O barulho vem depois. Primeiro vem a decisão interna, firme, clara, quase sagrada. E pronto. É aí que o jogo vira menos quando você vibra a intenção, antes de qualquer ação. Porque o universo, meu amigo, não responde ao que você diz. Ele responde ao que você é, sente e emana. Querer é fraco. Intencionar é fogo. Vamos direto ao ponto. Querer. Todo mundo quer. Queer than hero, amor, paz, sucesso, saúde, liberdade. Mas querer por si só não move montanha, nem pedrinha. Porque o querer é raso, é aquele pensamento solto, meio frouxo, tipo, seria bom se acontecesse. Mas sabe o que acontece? Nada. Porque o querer espera. A intenção age. A diferença entre querer e intencionar é gritante menos, mesmo que pareça sutil. Quando você só quer, você deseja. Quando você intenciona, você declara, assume, vibra, move. É como se você dissesse pro universo: é isso, tô dentro, tô indo. Intenção é presença com direção. É desejo com compromisso. É um querer que vestiu a camisa e disse: agora é pessoal. Querer é tipo olhar uma fruta no pé e pensar: nossa, deve ser boa. Intencionar é subir no galho, com fome e fé, para pegar, é sair do campo da ideia e entrar no campo da decisão. E não estou falando de forçar, controlar ou sair correndo desesperado, não. Intenção é mais leve, mais fina, mais potente. Ela é interna. É como um botão que você aperta no coração e que acende tudo ao redor. Quando você quer, você torce.
Quando você intenciona, você cria. Você vira imã, alinha pensamento, sentimento e ação com o que você deseja. E sabe o que mais? A intenção não depende das circunstâncias. Ela molda elas. Você pode intencionar prosperidade mesmo sem um centavo na conta. Pode intencionar amor mesmo sem ninguém ao lado. Pode intencionar paz mesmo no meio do caos, porque intention é plantar no invisível e confiar que vai brotar no visível. Então, da próxima vez que disser eu quero, se pergunta: eu só quero ou eu intenciono mesmo? Porque quando você intenciona de verdade, o universo para de te testar e começa a te seguir. Desejo não se realiza com confusão na cabine de comando. Tá aí uma coisa que ninguém te contou com todas as letras. Se sua mente quer uma coisa, mas seu coração sente outra, e suas ações vão para outro lado, adivinha, nada anda. É como tentar andar para frente com o pé no freio, ou querer surfar com a prancha virada para o mato. O universo ama coerência. E intenção só vira resultado quando mente, emoção e ação estão jogando no mesmo time. Traduzir isso na prática. Você diz que quer prosperar, beleza, mas aí sua mente grita. Isso é difícil demais. Suas emoções sentem medo, e suas atitudes são as mesmas de sempre. Sem mudança, sem risco, sem presença. Acontece. Você trava, o fluxo trava. Vira. Porque desejo sem alinhamento é tipo Wi-Fi com sinal fraco. Desconecta, cai. Agora, quando você alinha os três menos mente, emoção e ação menos a coisa muda de figura, você vira um canal limpo, um imã consciente. Tudo começa a fluir. E você sente, sua mente pensa eu posso. Seu coração sente eu mereço. E seu corpo age. Tô fazendo. Essa é a equação da mágica. Não é sobre fazer força. É sobre fazer sentido. É quando você pensa com fé, sente com verdade e age com intenção. Aí não tem como dar errado. Quer saber como alinhar? Isso, na real, primeiro cuida do que você anda pensando. Seu pensamento é a semente. Então vigia. Troca o e se não dar certo, por como pode dar certo. Depois olha para o que você está sentindo. Tá com medo? Tá duvidando? Tá se sabotando? Beleza, reconhece. Mas não deixa isso te dominar. Sente, entende e reprograma. E por fim, age. Nem que seja pequeno. Mas age, porque a ação é o sinal verde que você dá para o universo. É quando você mostra que está falando sério. No fundo, o segredo é esse: quando sua cabeça, seu coração e seus pés estão indo na mesma direção, você vira uma força imparável. E o desejo, vira realidade. E a realidade vira uma versão nova de você, modo intencal. Ativa aí que o jogo muda. Tá pronto para sair do modo aleatório e ativar o modo intenção de vez, porque, olha, não adianta só entender o conceito. Tem que viva o negócio, e para viver, a gente precisa praticar, sentir no corpo, colocar na rotina, respirar isso. Então se liga nesse exercício aqui. É simples, rápido e poderoso. Funciona tipo um botão invisível que você aperta dentro de si e tudo começa a alinhar. Passo 1, pausa consciente, para agora. Tipo agora mesmo, fecha os olhos por alguns segundinhos, respira fundo 1, 2, 3 vezes, sente o ar entrando, o peito abrindo, o corpo aterrando, só isso já te traz para o presente. Passo 2, escolha clara. Agora pensa em algo que você quer viver, conquistar, criar ou mudar. Mas não vale ser vago, hein? Nada de quero ser feliz. Vai no detalhe. Quero fechar aquele contrato, quero acordar leve amanhã, quero ter coragem para falar aquela verdade, escolheu. Esse é o seu ponto de intenção. Passo 3. Sintonize a emoção. Agora vem o pulo do gato. Sente como se já fosse real. Fecha os olhos e imagina a cena acontecendo. Como você estaria? Como seria seu rosto? O que você sentiria no peito? Sente isso por inteiro. Faz de conta que já é. Esse é o sinal que você manda para o universo. Tô pronto. Já é meu. J. Tafit. Passo 4. Uma ação intencional. Agora pensa. Qual é o próximo passinho que você pode dar ainda hoje para reforçar essa intenção? Pode ser mandar uma mensagem, organizar algo, estudar, planejar. Não importa o tamanho, o que importa é que seja real. Porque intenção sem ação é só poesia bonita. Mas intenção com atitude é mágica em construção. Dica final. Antes de dormir ou ao acordar, repete essa prática rapidinha. Só 5 minutinhos já fazem um estrago positivo. No seu campo, você vai se sentir mais centrado, mais claro, mais magnético, porque quando você vive no modo intenção, você para de empurrar a vida menos e começa a puxar o que é seu, e aí tá pronto para ativar de vez. Então vai, respira, intenciona e segue. O universo já entendeu o recado. Capítulo 3. O poder da palavra. Cuidado com o que você fala. O universo está ouvindo. Se tem uma coisa que eu aprendi na marra,
é que palavra tem peso, tem energia, tem poder, e não é papo místico, no real, practical. Tá no seu dia a dia o tempo todo e você nem percebe, sabe aquela frase solta? Dita no automático, tipo, sou azarado mesmo, nada dá certo pra mim, sou péssimo com dinheiro. Pois é, parece inofensivo, né? Mas não, cada palavra é uma sementinha que você joga no campo invisível da vida. E adivinha o que brota depois? Exatamente aquilo que você disse, sem pensar. A verdade é, a gente vive se amaldiçoando sem perceber. Solta uma piadinha aqui, um desabafo ali, um só tô falando a realidade acolá, e no fim, vai cavando o próprio buraco com a boca. Mas calma, a boa notícia é que a mesma boca que afunda também levanta. A palavra pode ser veneno ou pode ser cura, pode ser corrente ou pode ser chave. Quando você começa a falar com intenção, com presença e com consciência, tudo muda. Você para de reforçar o que não quer e começa a criar espaço para o que realmente deseja. Nesse capítulo aqui, a gente vai mergulhar nesse poder esquecido que sai da nossa boca todo santo dia a menos e que forma a nossa realidade aos poucos. Igual um escultor que nem sabe que está esculpindo. E eu já te adianto, você vai pensar 2 vezes antes de falar qualquer coisa depois disso aqui. Porque palavra não volta. Ela voa, ela vibra, ela cria. E o universo escuta e obedece. Abriu a boca, criou um mundo. Você pode até não perceber, mas toda vez que você fala, alguma coisa se constrói. Uma ideia, um sentimento, uma realidade. A palavra é tipo cimento invisível. Cada frase que sai da sua boca ajuda a levantar o mundo que você vive. É doido pensar assim, né? Mas é real. A boca é um portal. A fala é uma ferramenta. E o som que sai de você molda o que volta para você. Sabe aquela vez que você disse, eu sou muito esquecido, e depois continuou esquecendo tudo? Ou quando soltou um dinheiro é difícil mesmo e a grana sumiu da sua conta como num passe? De mágica, então, não foi coincidência, foi criação, foi reforço, foi comando, porque sem brincadeira a palavra é comando, palavra é programação, palavra é vibração. Você fala como se fosse só uma conversa, mas na real tá mexendo nos bastidores da sua vida. É como se cada frase fosse um tijolinho no seu universo particular. Você diz, e a vida constrói. Você repete e o universo entende que é sério. Agora imagina o que acontece quando você fala com consciência, com presença, com intenção. Quando em vez de dizer sou ansioso demais, você diz, tô aprendendo a ter calma. Em vez de nada dar certo pra mim, você solta, tô me alinhando com o que faz sentido. Parece pouco, mas muda tudo. Porque a energia da sua palavra é como uma semente. E a sua vida é o solo. Planta coisa boa, colhe coisa boa. Simples assim. Então antes de dizer qualquer coisa, respira. Se pergunte, essa frase que está saindo da minha boca constrói ou destrói? Porque você não é só quem fala, você é quem cria com o que fala. E como criador ou criador do seu próprio mundinho, tá na hora de falar com propósito, com alma e com verdade. Porque sim, toda vez que você abre a boca, você está criando alguma coisa. A pergunta é, tá criando o quê? Cada palavra que você solta carrega uma carga e pode explodir ou acender algo. Você já parou para pensar que palavra tem energia? Sério, não é papo de gente zen, não. É fato, toda vez que você fala, você solta uma carga, uma frequência, uma força. E o mais doido, você nem sempre percebe menos, mas a energia vai e volta. Tipo o bumerangue emocional. Soltou raiva, volta. Tensão, soltou gratidão, volta fluidez. Soltou julgamento, volta bloqueio. A palavra não morre quando acaba a frase. Ela segue viva no campo, vibrando, mexendo nas peças invisíveis da sua vida. Tem gente que acorda e já solta um hoje. Vai ser difícil. Pronto, tá feito. O dia ainda nem começou, mas a energia já foi lançada com peso de concreto molhado. Agora, experimenta acordar e dizer, hoje eu estou disponível para o melhor. Olha como isso soa leve, vivo, aberto. A fala molda o clima da sua realidade. E, tipo, o tempero do dia. Se você tempera com negatividade, reclamação, ironia e não aguento mais, adivinha o gosto que sua vida vai ter? Pois é, por isso, não é só o que você fala, é como você fala. E o que está por trás do que você fala. A intenção, o tom, o sentimento embutido, a energia da palavra é mais forte que o som dela. Sabe aquela frase, palavras ferem? É verdade, mas também curam, levantam, libertam, transformam. Uma palavra pode destruir um dia ou acender uma alma. Então aqui vai um convite. Presta atenção na vibração da sua fala. Fala com mais verdade, mais presença, mais respeito por você e pelos outros. Não porque é bonito menos, mas porque é poderoso. Porque quando você percebe o peso energético das suas palavras, você começa a falar menos, sentir mais e criar melhor. E aí, me diz,
O que você anda espalhando por aí sem perceber? Pork. A boca fala, mas é o coração que carrega o fio da energia. Boca é ferramenta. Você pode construir um castelo ou botar tudo no chão. Vamos direto ao ponto, porque o papo aqui é sério. A palavra é uma das ferramentas mais poderosas que você tem. E como toda ferramenta, você pode usar para construir ou para quebrar. Você pode levantar alguém com uma frase ou afundar a pessoa com meia dúzia de palavras atravessadas. Pode encorajar ou pode sabotar. Pode declarar amor ou soltar uma bomba emocional que não tem volta. E o mais louco, muitas vezes a gente destrói sem nem perceber. Fala no automático, no impulso, no calor do momento. E pluft, tá feito o estrago. Já reparou como uma palavra mal colocada pode arruinar um dia, uma relação, um sonho? Pois é, a boca é pequena, mas a força que sai dela é gigante. Agora, o contrário também é real. Uma palavra pode curar, abrir portas, acender ideias, salvar alguém do fundo do poço. Podseer Aquila. Frase que muda a rota de uma vida inteira. Já aconteceu contigo? Comigo já. A verdade é, todo mundo carrega um superpoder na língua. A diferença é que nem todo mundo sabe usar. Tem gente que vive com o martelo da crítica na mão e sai batendo em tudo e todos. Tem outros que usam a chave do incentivo e vão abrindo caminhos por onde passam. A escolha é sua. Vai usar sua palavra para construir pontes ou para levantar muros? Vai falar para iluminar ou para apagar? Eu, de uns tempos para cá, decidi prestar mais atenção no que eu digo. Não é ser perfeito, mas é ser consciente. Porque palavra é igual planta. O que você cultiva cresce, então fica o lembrete da próxima vez que abrir a boca. Lembra que você está com uma ferramenta poderosa nas mãos, ou melhor, na língua. Use com sabedoria, use com presença, use com intenção. Porque, no final das contas, você está construindo a sua realidade com o que diz. Todo santo dia. A pergunta é: o que você anda construindo? Autoencantamento negativo quando vocacei. Hipnotiza com o que te sabota. Sabe aquela vozinha que mora na sua cabeça? Aquela que fala baixinho, mas vive repetindo umas frases pesadas, tipo: eu nunca consigo. Nada dá certo pra mim, eu sou péssimo nisso. Então, isso tem nome e é mais perigoso do que parece. Chamo de autoencantamento negativo. É tipo uma auto-hipnose disfarçada de realismo. Você fala, ouve, repete e acredita. E quanto mais você diz essas coisas para si, mais o seu cérebro obedece. Mais a sua realidade se organiza para te provar que você tinha razão. Olha a armadilha aí. É como lançar feitiço contra você mesmo, só que sem varinha. A sua palavra vira decreto. A sua boca vira tambor de repetição. E o seu mundo vai ficando do jeitinho que você tem falado. Limitado, travado e cansado. A parte mais doida disso tudo é que a gente faz isso achando que está só desabafando, ou que está sendo humilde, realista, pé no chão, mas tem uma linha tênue entre humildade e autossabotagem, entre ser sincero e se diminuir. E tem muita gente se escondendo atrás de palavras tortas, como se fosse normal se tratar mal. Mas deixa eu te contar uma verdade libertadora. Você pode parar esse ciclo, agora mesmo. E não precisa sair falando frases motivacionais forçadas, não. É só começar a ficar esperto com o que você anda dizendo sobre si mesmo. Troca um eu sou horrível com isso por um estou aprendendo. Troca um eu sempre me saboto por um estou me observando melhor. Palavras leves criam caminhos leves. Palavras duras constroem paredes, então bora sair desse transe. Desliga o autoencantamento negativo e começa a usar sua fala como encantamento positivo. Simples, direto, verdadeiro, porque quem se trata com amor planta milagres dentro e fora. E se você não falar bem de você, quem vai falar? Capítulo 4. O poder da visualização viva. Se você consegue ver com o coração, o mundo inteiro começa a se mover. Deixa eu te fazer uma pergunta que parece boba, mas não é. Você realmente enxerga? Ou só olha porque tem uma diferença gigante aí e talvez seja justamente essa diferença que está entre você e aquilo que você mais quer viver? A real é que a sua mente não sabe a diferença entre o que é real e o que é vivido intensamente por dentro. É isso mesmo! Se você fecha os olhos e sente como se já estivesse vivendo algo, seu cérebro acredita. E o universo começa a conspirar. Visualizar não é sonhar acordado. É ver com intenção, com emoção, com presença. É mergulhar na imagem do que você deseja como se já fosse parte da sua vida agora. É tipo assistir a um filme interno onde você é o protagonista, o diretor e o roteirista ao mesmo tempo. E quanto mais real parecer, mais rápido se aproxima. Simples assim. Não porque é mágica apesar de parecer, mas porque sua energia começa a se alinhar com aquilo que você quer viver.
Nesse capítulo aqui, a gente vai falar sobre o poder surreal que existe dentro da sua imaginação. Mas não qualquer imaginação. Tô falando de visualização viva, menos aquela que te arrepia, te emociona, te coloca dentro da cena. Você vai entender por que visualizar com emoção é mais potente que 1000 planos sem alma. Vai descobrir como usar isso no dia a dia sem precisar parar tudo e ir meditar numa montanha. Apesar de ser incrível, né? Então prepara teu mundo interno. Porque se você aprender a ver antes de viver, vai viver coisas que nem imaginava possíveis. E aí, bora ver com os olhos da alma? Você vê ou só tá enxergando? Essa pergunta parece simples, né? Mas tem gente que passa a vida inteira enxergando tudo e mesmo assim não vê nada. Sabe por quê? Porque enxergar é automático. Ver é escolha. É usar os olhos. Ver é usar a alma. Tem gente que olha no espelho e só vê o corpo. Outros olham e veem a história, a luta, a força escondida atrás de cada marca. Uns olham para a vida e só enxergam contas, trânsito, problema. Outros no meio do caos conseguem ver chance, aprendizado, saída, recomeço. A forma como você vê o mundo muda o que o mundo mostra para você. E aqui entra a virada de chave. Quando você aprende a ver com intenção, tudo ganha vida. Tudo ganha direção. Seu futuro, seus projetos, seus sonhos, eles deixam de ser só pensamento solto e viram imagem viva dentro de você. E olha, tudo que você vê com clareza por dentro começa a tomar forma por fora, mas não é ver de qualquer jeito não. É ver com fé, com detalhe, com emoção. É criar cenas internas tão reais que o cérebro começa a acreditar que já está vivendo aquilo. E sabe o que acontece depois? Ele começa a agir como se fosse verdade. E adivinha, a vida começa a acompanhar. Então deixa eu te perguntar de novo, mas agora com intenção. Você vê o que quer viver, ou só enxerga o que já está aí porque quem só enxerga o agora repete o mesmo de sempre. Mas quem vê além cria o que nunca existiu. E a boa notícia, você pode mudar esse olhar a hora que quiser. Começa com um simples exercício, INTERNO, e vira uma nova forma de viver. Bora trocar a lente da mente e começar a ver com o coração. A vida já está pronta para te mostrar o que você tiver coragem de enxergar de verdade. Seu cérebro é um projetor. E a realidade é só a tela. Imagina entrar numa sala de cinema, tá escuro. Silêncio. De repente, a imagem aparece na tela. E você se emociona, ri, chora, sente. Mas para tudo a imagem não vem da tela, vem do projetor. E é exatamente assim que a vida funciona. O seu cérebro é esse projetor invisível. E o mundo lá fora, por mais maluco que pareça, é só a tela onde você projeta o que está rolando. Dentro do VOCA, ou seja, o filme que você está assistindo aqui fora, está sendo rodado aí dentro, na sua mente. E sabe, o que é mais doido? Se você não gostar do que está vendo lá fora, não adianta brigar com a tela. Tem que trocar o filme. Dentro, tá se sentindo preso? Talvez você esteja projetando medo. Tá vendo escassez em todo canto? Pode ser que sua mente só tenha cenas repetidas de falta, luta, limite. E adivinha, o cérebro acredita em tudo que você repete com emoção. Ele não tem filtro. Se você repete todo dia, eu sou ruim nisso, ele aceita. Se evoca, imagina, que não dá pra mudar, ele te ajuda a provar que é verdade. É fiel demais ao que você sente. Mesmo que seja mentira, mas a boa notícia é, dá pra trocar o filme. Dá para escolher outra história. Dá para visualizar um novo roteiro. E quanto mais clara, emocional e viva for essa nova imagem, mais seu cérebro começa a ajustar tudo ao redor para combinar com ela. Ele vai buscar caminhos, criar oportunidades, mudar seu foco. E a realidade, como uma boa tela obediente, vai projetar exatamente o que você gravou dentro. Então bora fazer esse teste. Em vez de só reagir ao mundo, que tal começar a criar o mundo? Não com força, mas com visão. Calm, com imaginação viva, porque no fim das contas, você não é só espectador da vida. Você é o roteirista, o diretor e o projetor. Visualizar não basta. Tem que sentir o filme por dentro. Se tem uma coisa que mudou meu jogo, foi entender. Isso aqui... Não adianta só ver a cena. Tem que viver a cena por dentro. Muita gente tenta visualizar, mas faz do jeito frio, seco, sem emoção. Fecha o olho, imagina um carro novo, uma casa bonita, uma vida dos sonhos... Mas está tudo meio vazio, meio mecânico, e sem sentimento a imagem não vibra, não pulsa, não cria visualização emocional. É outra coisa. É quando você se coloca dentro da cena como se já estivesse lá. Você não só vê o carro, você sente o volante na mão, o cheiro do banco, a música tocando, a brisa entrando pela janela. Você não só vê o seu novo trabalho, você sente a gratidão, o orgulho, a segurança batendo no peito. É tipo entrar num sonho acordado e dizer, isso aqui é real pra mim. Então bora pras técnicas simples para ativar isso agora mesmo? Respire, acalma,
O corpo primeiro não. Adianta visualizar com a cabeça a mil. Respira fundo umas 3 vezes, fecha os olhos. Solta o peso dos ombros. Sente o corpo relaxando. Pronto. Agora sim. Sua mente está mais receptiva. 2. Cria a cena com detalhe de cinema. Pense em algo que você quer viver e monta a imagem como se fosse um trailer. Onde você tá, com quem, o que está acontecendo, cor, som, cheiro, textura, tudo, não tenha pressa. Vai curtindo a construção. 3. Ativa a emoção como se já fosse real. Essa é a alma do negócio. Sente no peito o que sentiria se aquilo já estivesse acontecendo. Alegria, alívio, amor, paz, vitória. Deixa o corpo arrepiar, se dar. É nesse ponto que o cérebro começa a gravar a cena como verdade. 4. Repete todo dia, nem que seja por 2 minutinhos. Não precisa ritual complicado. De manhã, antes de sair da cama, ou à noite antes de dormir. Faz essa cena rodar dentro de você com emoção verdadeira. A repetição emociona e a emoção manifesta. O segredo é simples. Quanto mais você sente, mais você vibra. Quanto mais vibra, mais atrai. E aí a vida começa a devolver aquilo que você já começou a viver por dentro. Então bora praticar, porque o universo não entrega o que você pede com a boca. Ele entrega o que você acredita com o coração. Coincidência? Isso é visualização funcionando. Sabe quando você escuta alguém dizendo, nossa, foi só eu imaginar. E aconteceu. E aí bate aquela dúvida, será que é verdade mesmo ou é só papo de sorte? Pois é, eu também já pensei. Mas quanto mais eu estudava, observava e vivia na pele, mais eu via um padrão claro. Visualizar com emoção funciona. E na médica é mentalidade alinhada com ação e vibração. E para te provar isso, deixa eu te contar algumas histórias. Reais que até parecem filme, mas são vida real. Gente comum como eu e você, que aprendeu a ver antes de viver e colheu o que sentiu de verdade. Eu vi meu carro novo muito antes de pegar a chave. Teve um cara que me contou que passava todo dia na frente de uma loja de carros e ficava ali, parado, só olhando um modelo específico. Ele dizia para si mesmo, esse aí é meu. Só que ele não só dizia, ele imaginava o carro na garagem, as viagens com a família, o cheiro do banco novo. Passaram-se meses. Um dia o chefe dele chamou para conversar e ofereceu um bônus. Inesperado, ele saiu direto da empresa para a loja. E adivinha, comprou o carro à vista, o mesmo, a cor, o modelo, tudo. Eu nunca tinha viajado de avião. Até ver isso todo dia no espelho. Uma amiga minha escreveu em um papel, tô viajando de avião para um lugar incrível. Colou no espelho do banheiro. Todo dia ela lia em voz alta, fechava os olhos e via a cena. A poltrona, a janela, o céu, o pouso. Não tinha dinheiro, nem visto, nem planos. Mas sentia como se já fosse... 2 meses depois, um primo que morava fora ganhou uma viagem da empresa e não podia ir. Transferiu a passagem para ela, de presente. E sim, ela foi. Eu falei comigo mesmo no espelho como se já estivesse no palco. Esse aqui me arrepia. Um cara simples, sonhador, treinava suas falas no espelho de casa como se estivesse num palco gigante. Ele dizia, eu sou um grande palestrante. Eu inspiro pessoas, eu nasci para isso. To do those there. Mesmo sem ninguém aplaudindo. Um dia... gravou um vídeo no celular, postou quase sem expectativa, viralizou. Hoje ele vive de palestras. E o palco que antes só existia na mente, virou chão firme de verdade. Essas histórias não são coincidência. De foco, emoção, repetição e fé. São provas de que quando você sente de verdade, o universo responde. E sabe o que elas têm em comum? Visualização viva com sentimento verdadeiro e intenção clara. Só acreditando antes de acontecer. E aí? Me diz, qual cena você está pronto para viver primeiro, por dentro? Porque depois que sente de verdade, o resto vem, sempre vem. Capítulo 5. O poder da entrega confiante. Soltar não é desistir, é confiar que o universo sabe nadar. Agora que você já entendeu o poder da presença, da intenção, da palavra e da visualização, chegou a hora de falar de uma coisa que, sinceramente, é o que trava a maioria das pessoas. A bendita dificuldade de soltar o controle. Sei. A gente quer fazer tudo acontecer do nosso jeito, no nosso tempo, na nossa lógica. Quer empurrar a vida como se ela tivesse atrasada. Mas empurrar demais só cansa. E quase sempre trava. A vida responde melhor quando você planta com amor, rega com intenção e depois entrega com confiança. Tipo quando você faz sua parte, mas não fica sufocando o processo com ansiedade, dúvida e cobrança. Entregar não é desistir. É deixar espaço para a mágica entrar. É dizer... eu já fiz o que era meu, agora deixo o resto com a vida, com o universo, com Deus. Live, confiante, aberto. Mas eu sei que isso é desafiador,
Porque a mente quer garantir, controlar, prever. E aí que está o segredo. Quanto mais você tenta controlar, mais você fecha o fluxo. E quanto mais confia, mais as coisas fluem de onde você menos espera. Nesse capítulo aqui, a gente vai falar sobre o poder de confiar de verdade, de não soltar pela metade, de entregar com o peito aberto e a certeza de que tudo conspira quando você para de resistir. Então se prepara, porque o que vem agora é leve, é profundo, é libertador. E pode até parecer que você está abrindo mão, mas na real, vai perceber que soltar é justamente o que faz as coisas finalmente chegarem. Quanto mais você solta, mais a vida encaixa. Tem hora que a gente força tanto, mas tanto, que parece até que a vida se cansa da gente, né? E o mais louco é que, quando você solta, as coisas finalmente começam a andar. Olha, eu aprendi isso na marra. Forçar o tempo, o caminho, a pessoa, resposta socreia peixe. Esta é como tentar empurrar o rio com a mão. Molha tudo, espalha, atrapalha. Soltar é diferente. Não é deixar pra lá, não. É confiar que já está indo. Que o universo não dorme no ponto. Que o que é seu já te conhece, já percebeu. Quando você deixa de correr atrás, feito doido, e simplesmente se abre, relaxa, confia, as coisas chegam por outro lado. É quase poético. O que você caçava aparece quando você para de correr. Tipo gato arisco que só vem quando você finge que nem ligou. E não estou falando pra cruzar os braços, tá? Tô falando de fazer sua parte com presença, com amor, com intenção. E depois soltar, sem ficar puxando pela coleira, sem checar a cada 5 minutos se já chegou. Soltar é como respirar fundo depois de um mergulho. É um sinal de maturidade espiritual, emocional e até energética. Porque exige coragem. Coragem para admitir, eu já fiz o que dava, agora deixo a vida mostrar o resto. E esse resto quase sempre é muito melhor do que tudo que você tentou forçar. Confiar não é desistir, é soltar com fé no invisível. Tem uma linha fina, quase invisível, entre desistir e confiar. E se a gente não presta atenção, acaba confundindo uma coisa com a outra e largando nossos sonhos no meio do caminho achando que foi entrega, mas não foi, viu? Desistir é quando você solta porque perdeu a fé. Confiar é quando você solta porque a fé ficou maior que o medo. Saca a diferença? Quando eu comecei a entender isso, tudo mudou. Antes eu achava que confiar era cruzar os braços e esperar o milagre cair no colo. Que nada. Confiar de verdade é um ato ativo, vivo, valente. É dizer pra vida, tô fazendo minha parte, agora é com você. E manter o coração aberto mesmo quando parece que nada está acontecendo. Desistir vem com peso, com aquele gosto amargo de frustração. Já confiar vem com leveza, com a paz de quem sabe que o que é seu, ninguém atrasa. E, vamos combinar, tem coisa que a gente tenta forçar tanto que acaba afastando. A energia da luta repele, da confiança atrai. Então, da próxima vez que você pensar em desistir, para um pouquinho e pergunta para si mesmo: tô largando porque cansei, ou porque finalmente entendi que não preciso mais controlar tudo. Às vezes soltar é o maior ato de amor próprio que você pode ter, porque você deixa de carregar o mundo nas costas e começa a permitir que o universo também trabalhe por você. Lembra disso. Desistir te esgota. Com Firetail liberta, o segredo é parar de forçar. Quanto mais você empurra, menos anda, né? Já percebeu que tem coisa que quanto mais a gente corre atrás, mais ela foge da gente? Parece até pegadinha do universo, né? Mas olha, paradoxo, poderoso na manifestação que quase ninguém te conta. Quanto mais força você coloca, menos fluxo acontece. É estranho de entender no começo, eu sei. A gente cresceu ouvindo que tem que lutar, tem que insistir, tem que batalhar até sangrar. Mas e se eu te dissesse que isso muitas vezes é justamente o que trava tudo? Manifestar não é correr desesperado atrás do que você quer. Manifestar é atrair, é sintonizar, é virar imã, e não martelo. E sabe qual é o problema? Muita gente está tentando atrair com a energia da falta, do desespero. Tipo, eu preciso tanto disso agora que se não acontecer eu morro. E adivinha? O universo sente essa tensão e dá um passinho para trás. É como apertar demais uma torneira. A água para de sair. Forçar demais é sinal de desconfiança. Desconfiança na vida, em si mesmo, no tempo certo das coisas. Não combina com ansiedade. Fluxo é leve, solto, quase brincalhão. É como dançar com a vida. Não lutar contra ela em tuo. Se liga, quer manifestar mais? Forca menus. Sente mais, confia mais, solta mais, faz a tua parte com presença e coração, e depois respira. O que é teu já está vindo. Não precisa gritar, nem empurrar. Basta permitir. Solta, mas não solta o sonho. Como entregar sem abandonar o desejo, Entregar não é desistir,
tá? Muita gente confunde essas coisas e acaba jogando fora sonhos lindos só porque acha que confiar é largar tudo e cruzar os braços. Nada a ver. Eu quero te mostrar que dá para soltar o controle sem soltar a vontade. E isso muda tudo. Sabe aquele desejo que mora aí dentro que te faz brilhar o olho? Ele é teu por um motivo. Não foi à toa que ele nasceu em você. Mas, agarrar ele com medo, com ansiedade, com desespero. Isso aí é como querer segurar um passarinho apertado demais. Ou o Elsa foca. Ou foge e entregar. É tipo abrir a mão menos, mas mantendo o coração cheio de fé. É dizer pro universo assim: tá aqui o que eu quero, eu tô fazendo minha parte. Agora deixa a mágica acontecer, Sam Ansidade. Sem nó na barriga, sem ficar perguntando de 5 em 5 minutos. E aí, chegou? E olha, eu não tô falando pra você virar uma planta e esperar tudo cair do céu, não. Você segue com clareza, com ação inspirada, com leveza, mas sem peso, porque o peso não vem do sonho, vem da cobrança. O segredo é: deseja com força, mas caminha com leveza. Sente o desejo vivo, quente, palpitando dentro de você. Mas não tenta controlar o como, nem o quando. Você não precisa pilotar o avião, só precisa confiar na rota. Solta a expectativa, não o sonho. Entrega, mas não abandona. Ama tanto o que quer, que você é capaz de deixar ele vir do jeito mais bonito, sem pressão. O universo não trabalha bem sob estresse, mas responde lindamente à confiança. Capítulo 6. Menos poder da escolha diária. Parece exagero, mas não é. Cada dia é uma nova chance de se escolher de novo. A vida não é feita só das grandes decisões, tipo mudar de cidade, pedir demissão ou casar com o crush da adolescência. A real é que o jogo muda nas escolhas pequeninas, aquelas que ninguém vê, mas que moldam tudo. Acordar reclamando ou agradecendo. Escolher o medo ou a coragem na hora do café. Se apegar ao passado ou focar no que dá para construir hoje. Eu sei, é mais fácil culpar o tempo, o governo, o signo, a infância, do que encarar que somos autores e atores da nossa própria peça. E o palco tá sempre montado, só esperando você dizer hoje: eu escolho diferente. Mas, não, estou aqui para te encher de culpa. Tô aqui para te lembrar do poder absurdo que existe numa escolha consciente. Quando você escolhe com intenção, até o caos te respeita. Até o universo dá um passo para trás e diz: opa, tem alguém acordado aí? E se você está lendo isso, adivinha, já está escolhendo. Tá escolhendo se lembrar. Tá escolhendo ser o protagonista, e não só um figurante na sua própria vida. Então bora falar disso. Bora olhar para suas escolhas diárias com mais carinho, mais coragem e mais consciência. Porque no fim das contas, a sua vida é a soma do que você escolhe repetir todo santo dia. Ou como eu gosto de dizer, o que você faz hoje é o que você está dizendo pro universo que quer mais amanhã. Spoiler, você não escolhe sua vida só uma vez. Vamos ser sinceros, aquela ideia de que a gente toma uma grande decisão e pronto, nossa vida muda para sempre. É meio conto de fadas. E dos mal contados, viu? A verdade é simples e poderosa. Você não decide sua vida de uma vez. Você escolhe ela todos os dias. É isso mesmo. Todos os dias, ao acordar, a vida te entrega um menu invisível. E sem perceber, você clica ali nas opções pensar positivo ou reclamar de novo. Agradecer ou se vitimizar, agir com coragem ou se esconder atrás da desculpa de sempre. E olha, não é sobre ser perfeito, é sobre estar presente nas escolhas. Eu também já caí nessa de esperar o momento certo. O ano novo, o começo do mês. Mas a real é que a mudança mora na rotina, no café da manhã, no silêncio. Antes de responder alguém, no segundo em que você decide parar de se sabotar e fazer algo diferente, mesmo que pequeno, não é um salto gigante, é um passo de cada vez, todo santo dia. E sabe o que é mais louco? Mesmo sem perceber, você já está escolhendo. Quando não escolhe com consciência, escolhe no piloto automático. E aí quem vive sua vida é a preguiça, o medo, os traumas, as crenças dos outros. Mas quando você para, respira fundo e diz: hoje eu escolho de verdade, meu amigo. O jogo vira. As portas se abrem. O universo até para de mascar chiclete por um segundo e presta atenção. Então, deixa eu te perguntar com carinho e sem pressão. O que você tem escolhido repetir? Porque no fim das contas é isso que constrói tua realidade. Tijolinho por tijolinho, escolinha por escolinha. Não precisa mudar o mundo hoje. Só se pergunta aí dentro: o que eu escolho agora? E depois, escolhe de novo. E de novo, a vida é isso. Um eterno sim ou não para quem você quer se tornar. Promete só por hoje, o poder do microcompromisso. Sabe quando a gente promete o mundo, mas no fundo tá morrendo de medo só de levantar da cama? Pois é, já passei por isso mais vezes do que gostaria de admitir. Mas foi aí que eu descobri uma chave que mudou meu jogo. O microcompromisso, sim, meu amigo. Não é sobre mudar tudo de uma vez. É sobre mudar só uma coisinha agora.
e manter essa coisinha firme por um tempinho. Depois a outra, e quando vê, você já virou outra pessoa. Tipo assim, em vez de prometer vou acordar às 5 horas todo dia, você diz, amanhã eu acordo só 10 minutinhos mais cedo. Pronto. Um mini acordo contigo mesmo. E quando você cumpre esse mini trato ou uma médica rola, sua mente começa a confiar em você de novo, porque vamos combinar. A gente vive se prometendo coisas que não cumpre, né? E isso vai minando nossa própria moral. Mas quando a gente se compromete com algo pequeno, realista e consistente, a energia muda. A confiança cresce, o respeito próprio volta. A autoestima sorri. O microcompromisso é tipo um botão de reset para a sua vida. Pequeno no tamanho, gigante no impacto. É como plantar uma semente e regar só um pouquinho por dia. No começo parece nada, mas um belo dia você vê, nasceu, e sabe o que é melhor. Ele é leve, não assusta, não pesa. Você promete algo que consegue sustentar, e isso é libertador, porque te tira da paralisia da perfeição. Não precisa começar perfeito, só precisa começar pequeno. Então bora combinar uma coisa? Não precisa prometer o mundo. Promete só o próximo passo. O de hoje, o de agora. Um copo de água. Um não que você precisava dizer. Um sim para você mesmo. Um texto que você lê até o fim, já tá quase lá. O segredo está em microcomprometer-se com sua verdade e ir cumprindo esses mini pactos. Com amor, com leveza, com paciência, é isso que constrói uma vida firme. Do jeitinho que você sonha menos, só que na prática. E aí, bora firmar esse compromisso? Mas só por hoje, amanhã a gente decide de novo. O livre-arbítrio. A alavanca que ninguém escuta. Mas Move Tudo tem uma força dentro da gente que age no silêncio. Não faz barulho, não grita, não obriga. Mas quando você lembra que ela existe, muda tudo. Tô falando do livre-arbítrio, esse poder meio esquecido, meio ignorado, mas que, no fim das contas, é o que define se sua vida vai ou não sair do lugar. É engraçado, né? A maioria das pessoas vive como se estivesse presa. Não tenho escolha, a vida é assim mesmo, não depende de mim. Já ouviu ou falou isso? Pois é, mas deixa eu te contar um segredo, você sempre pode escolher, mesmo que seja só a maneira como você reage. Mesmo que o cenário esteja caótico lá fora, a decisão interna ainda é sua. E olha, não estou dizendo que é fácil. O livre-arbítrio é tipo aquela alavanca escondida num canto escuro da mente. A gente esquece que pode puxar, mas quando puxa, claro, uma nova realidade começa a se mover. É sutil, mas real. Não vem com fogos, mas vem com liberdade. Você escolhe pensar de outro jeito. Você escolhe mudar o tom da fala. Você escolhe não se sabotar hoje. E esses microescorras que parecem bobas viram as engrenagens da mudança queer. Um exemplo simples. Imagina acordar num dia difícil. O impulso automático é reclamar. Mas aí você respira e decide. Hoje vou escolher ver o que tem de bom. Parece pequeno, pode ser. Mas essa escolha muda sua vibração, sua energia. E adivinha? Muda a sua realidade. É como se o universo fosse um grande jogo de xadrez. E você tem a peça que ninguém percebe, mas que vira o jogo inteiro. Essa peça é o seu poder de escolher. Então se você acha que está travado, que nada está fluindo, que está tudo no automático, talvez só esteja esquecendo de usar essa alavanca silenciosa. Ela está aí, do seu lado, só esperando um toquezinho para mover mundos. E aí? Bora puxar essa alavanca? Exercício poderoso. O sim que liberta e o não que protege. Já reparou no poder absurdo que existe nessas palavrinhas tão pequenas? Sim e não, só 3 letrinhas cada um, mas elas decidem tudo. Quem entra, quem sai, o que cresce, o que morre. E o mais doido, né? A gente vive dizendo sim pra coisa que não quer e não pra coisa que o coração grita por dentro. Pois eu já fiz muito isso também. Mas aí veio um estalo. Cada vez que eu falo sim pra algo que não me representa, eu estou dizendo não pra mim. E o contrário também quando eu digo não pro que me drena. Estou dizendo sim para minha paz, minha energia, minha verdade. Então vamos praticar um exercício simples, mas que transforma a sua vida, se você fizer de verdade. Pega papel e caneta ou abre o bloco de notas aí no celular e escreve o que ou quem na sua vida merece um sim com gosto agora. E o que ou quem está pedindo um não firme, sem culpa ou será honesto, ancorajoso sem florear. Porque essas respostas aí escondem a chave de muita coisa que você quer destravar. Depois disso, faz o seguinte. Comece a agir com base nesse sim e nesse não. Um passinho de cada vez. Nem que seja mandar uma mensagem, mudar um hábito, ou simplesmente parar de se obrigar a algo que já não faz mais sentido. E não esquece, dizer não não te faz egoísta, te faz inteiro. E dizer sim não é se render, é se alinhar com aquilo que vibra com você de verdade. Esse exercício aqui,
É tipo um GPS interno. Quando você começa a usar, a vida vai pegando direção. E olha, o universo adora quando você se posiciona. Ele respeita. Ele responde. Então bora praticar, porque às vezes tudo que você precisa é de um sim dito com alma, ou não dito com amor. Capítulo 7. O poder do sentimento. Autêntico. Tá aí uma coisa que a gente aprendeu a esconder, sentir de verdade. Não é, a gente até sente, mas disfarça. Engoleio, caro, finge alegria. Diz que tá tudo bem quando o coração está gritando por dentro. Ines vai se afastando da coisa mais poderosa que existe. O sentimento autêntico. Mas deixa eu te contar uma coisa. O universo não responde ao que você finge. Ele responde ao que você vibra. E o que você vibra nasce direto do que você sente de verdade, sem filtro, sem maquiagem, sem tentar parecer iluminado o tempo todo. Sentir é a alma falando. É tipo um GPS interno. Quando você sente algo de forma sincera, sem se julgar, sem tentar encaixar no molde, com uma energia bruta, real, poderosa, é tipo ligar a tomada direto na fonte. Só que, claro, dá medo, porque sentir de verdade exige coragem. Coragem para encarar a dor, o amor, a raiva, o entusiasmo, a frustração, tudo, mas adivinha, é aí que mora a sua força. Porque sentimento verdadeiro é combustível. Quando você se permite sentir, você desbloqueia a voca Seyalinha, cria. E não importa o que seja menos medo, alegria, desejo, saudade, empolgação, se for genuíno tem potência ali. E o universo escuta. Então bora juntos mergulhar nesse capítulo, porque tá mais do que na hora da gente parar de se anestesiar e começar a usar o coração como bússola. Se prepara, porque sentir é viver com intensidade. E viver com intensidade é criar com intenção. Sentir é ativar. A emoção é a senha da criação. Sabe aquele frio na barriga antes de tomar uma decisão? Ou aquele quentinho no peito quando algo dá certo? Pois é, isso não é só emoção à toa não. Isso é energia e movimento. É código secreto. É senha para criar realidades. Eu demorei para sacar isso. Sempre achei que pensar positivo era o bastante. Sabe? Que se eu mentalizasse algo, pronto, estava feito. Mas aí percebi uma coisa que mudou o jogo. Pensamento sem sentimento. É tipo uma lâmpada sem energia. Bonita, mas apagada. A mágica acontece quando você sente com força aquilo que deseja. Quando você vibra com emoção verdadeira, o universo escuta menos e responde. Não tem como enganar, viu? O universo capta a sua frequência, não o seu discurso. Você pode até dizer que está confiante, mas se por dentro está cheio de medo, é o medo que ele vai captar. E aí a criação trava, o fluxo emperra, a coisa não anda. Agora, quando você ativa o sentimento certo, meu amigo, parece que tudo começa a se alinhar. Portas se abrem diante épris, ideias pipocam. Coincidências viram confirmações. E tudo isso só porque você sentiu de verdade o que queria viver. A emoção é como um comando vibracional. É tipo digitar sua senha no universo e dizer: tô pronto, pode mandar. Mas tem que ser sincero, intenso, autêntico. Nada de forçar emoção fake. A frequência que cria é a que vem da alma, não do ego. Então se você quer mesmo manifestar algo poderoso, começa por dentro. Sente o que você quer como se já fosse real. Vive a cena na mente, mas com o corpo vibrando junto. Tarasada, Cora Arrepia. Faz o coração bater no ritmo do seu sonho. Porque no fim das contas, sentir é ativar. E a emoção é a senha que destrava o impossível. Emoção é gasolina de alma menos o combustível da criação. Deixa eu te contar uma coisa que mudou tudo para mim. Não é a ideia mais inteligente que cria algo incrível. É a emoção por trás dela, sim. É isso mesmo. Emoção é tipo aquela faísca que acende o foguete. Sem ela, nada decolar, sabe? Quando a gente sente aquela empolgação doida por uma ideia nova, um negócio que dá até borboleta no estômago, né? Então, isso é sinal de que tem energia criativa ali. Emoção é o que transforma um pensamento solto numa coisa viva, que pulsa, cresce, se espalha e acontece. Já tentei criar coisas só com lógica, forçar, planejar tudo na mente. Mas sem emoção, sabe? O que acontece fica frio, sem alma, sem brilho, sem impacto. Agora, quando coloco meu coração na jogada, aí flui que é uma beleza. As palavras saem mais fáceis, as ideias vêm em avalanche e tudo começa a se encaixar. É como se a emoção fosse uma corrente elétrica invisível, ligando meu desejo com o universo. Quando eu sinto de verdade e me conecto, eu acesso, eu crio. E olha, não precisa ser só alegria não. Até a raiva, a dor, a saudade, tudo pode virar combustível. O segredo está em usar o que você sente como impulso e não como freio. Dá para transformar a lágrima em arte, medo em foca. E até frustração em movimento, né? Então se você quer criar algo real, com alma, com verdade,
Se joga, não fica só na mente, não. Mexe com o que você sente. Porque emoção, de verdade, carga vida. E vida é a matéria-prima da criação. Agora me diz, o que tá te fazendo vibrar por dentro hoje? Pega isso e usa. Porque no fim das contas, emoção é gasolina de alma. E alma em movimento cria mundos. Fingir alegria é tipo sorrir com dor. De dente menos não engana ninguém nem o universo. Sabe aquele dia em que tudo tá meio nublado por dentro, mas você tenta sorrir só pra parecer forte? Pois é. Fingir alegria é como pintar um sol no céu com giz de cera. Bonitinho por fora, mas não esquenta nada. Eu já tentei enganar meu próprio coração. Me olhar no espelho e dizer está tudo bem quando por dentro tava tudo um caos. Só que adivinha? O universo não responde ao que você finge. Ele responde ao que você vibra de verdade. Fingir não transforma, sentir transforma. Quando você força um sentimento que não está ali, sua energia fica toda desalinhada. É tipo querer dirigir um carro com um freio de mão puxado. Você até vai, mas arrastando tudo, cansando à toa e sem chegar a lugar nenhum. Agora deixa eu te contar o que funciona. Acolher, sentir, respirar junto com o que está aí dentro. Não precisa ter medo da tristeza, da frustração ou da raiva. Elas também são parte do seu GPS emocional. Negar é que te faz rodar em círculo. O pulo do gato é ser verdadeiro com você. Se tá triste, fala: tô triste, mas tô aqui, firme. Se tá cansado, honra esse cansaço. Se tá sem ânimo, tudo bem, você é humano. É nessa autenticidade que nasce a força para virar o jogo. E olha só que louco. Quando a gente para de fingir, o alívio vem. E com ele, a paz. E da paz nasce uma alegria real. Não a forçada, mas aquela que brota como o sol depois da chuva, quentinha, suave, gostosa. Então, da próxima vez que sentir que precisa parecer feliz, para tudo e se pergunta: o que eu realmente estou sentindo? A resposta sincera pode te levar muito mais longe do que um sorriso forçado. Porque no final das contas, o universo não precisa que você finja a luz. Ele precisa que você pare de esconder a sua. Como subir sua vibração sem se sentir um farsante. Sabe aqueles dias que a gente acorda com o humor arrastado, sem vontade nem de sorrir pro espelho? Pois é, acontece. Mas olha, entrar em estados emocionais elevados não precisa ser forçado nem falso. Na real, quando é autêntico, é 1000 vezes mais poderoso. E sim, existe um jeitinho de fazer isso com o coração aberto. Sem fingimento, só presença. Primeiro, respira fundo. Tipo, de verdade. Respirar é o botão de reset do emocional. Quando eu estou borocoxô, fecho os olhos, respiro umas 3 vezes bem consciente e pronto. Parece que o mundo desacelera. Não resolve tudo, mas me traz pro agora, que é onde a mágica começa. Outra coisa que me ajuda muito é a gratidão real, mas não aquela forçada de tenho que agradecer. É parar e lembrar de coisas simples, tipo, hoje eu acordei com saúde, tenho um teto, aquela mensagem de carinho que recebi ontem. Quando vem de dentro, a gratidão te joga pra cima na hora, feito elevador de alma. E música? Meu Deus, música é como injeção de emoção boa direto na veia. Eu tenho uma playlist só pra isso. Boto para tocar e deixo o corpo responder. Às vezes começo quietinho e quando percebo, tô dançando feito maluco na sala. O corpo sabe como ajudar a mente se a gente deixar. Outra técnica poderosa é visualizar cenas que te fazem vibrar alto. Mas ó, tem que sentir. Fecha os olhos e imagina uma cena que te faz sorrir só de pensar. Pode ser algo que já viveu ou que ainda vai viver. O segredo é ativar as emoções como se fosse agora. Isso muda tudo. E para fechar com chave de ouro eu sempre dou um cheque no que estou falando pra mim mesmo. Tipo, as palavras que eu uso comigo moldam a minha vibe. Se eu fico repetindo, tá difícil, nada dá certo, meu cérebro acredita. Então troco por algo tipo, tô aprendendo, isso vai virar, não é mentir, é reprogramar o script interno com leveza e verdade. Resumindo, respira, sente, agradece, movimenta, imagina, fala bonito contigo. A combinação disso aí é tiro certo para acessar emoções elevadas com autenticidade. Nada de pular etapas nem forçar sorriso. É só voltar para dentro, com carinho, e permitir que a energia suba, naturalmente, porque no fim das contas, vibrar alto não é sobre se esconder atrás de positividade fake. É sobre deixar a luz que já está aí dentro brilhar sem vergonha. Conclusão. Você sempre teve tudo. Sabe o que é mais louco disso tudo? Você não precisa buscar nada fora, nunca precisou. Nunca vai precisar. Tudo que você tanto procura menos, paz, realização, propósito, segurança, poder, já está aí dentro. Sempre esteve. Eu sei. Parece papo bonito de autoajuda barata. Mas não é. É real, vivo, vibrando dentro de você. Só que a gente vai se esquecendo, vai se perdendo no barulho do mundo, nos deveria, nas expectativas dos outros, nas cobranças que a gente mesmo cria. Aí fica parecendo que falta algo quando, na verdade,
Tá tudo aqui, você é a fonte, você é o poder. Você é o próprio milagre que estava esperando. Cada escolha que você faz, cada pensamento que você alimenta, cada sentimento que você permite fluir, tudo isso molda a sua realidade. Não tem varinha mágica, mas tem consciência. E isso, meu amigo, minha amiga, isso é a chave. Eu não escrevi esse livro para te dar respostas prontas. Eu escrevi para te lembrar de quem você é, do que você pode e, principalmente, do que você já tem porque o resto. Você sempre teve tudo. Sempre. Só precisava parar, respirar e olhar com outros olhos. Então agora, se você chegou até aqui, deixa eu te dizer uma última coisa com o coração escancarado. Vai lá e vive como quem já tem. Porque você tem. E o universo, ele responde. Ele dança conforme sua música. Mas a batida começa dentro. E o maestro é você. Agora fecha os olhos, sente isso. E vai. Porque o mundo tá esperando você se lembrar do seu próprio brilho. E quando isso acontece, bum, tudo muda. Porque o segredo nunca esteve fora. Sempre foi você. 7 poderes, 7 chaves. A mágica sempre foi você. Tá preparado para relembrar essa jornada mágica que a gente fez juntinhos até aqui? Foi muito mais do que só leitura. Foi um despertar. Um reencontro com um que já era seu. Vamos recapitular rapidinho esses 7 poderes ocultos que você só tinha esquecido que tinha, mas que agora estão mais vivos do que nunca. O poder da intenção clara. Esse aqui é o start de tudo. Intenção não é só querer. É comandar silenciosamente o universo com o coração firme. Quando você decide de verdade, o universo responde tipo, entendi o recado. 2. O poder da palavra. Cada palavra que sai da sua boca tem energia, vibração, direção. Você cria mundos ou destrói pontes com o que diz. A fala é mágica, é ferramenta. Usa com carinho. 3. O poder da visualização viva. Não é só imaginar bonitinho, é sentir como se já fosse real, ver com os olhos da alma, pintar o filme da sua vida com as cores mais vivas. O cérebro acredita, ele manifesta. 4. O poder da entrega confiante. Soltar não é desistir. É confiar, é dizer, eu fiz minha parte, agora deixo o universo fazer a dele. E sabe, o que acontece e o fluxo vem. A mágica acontece quando você para de forçar. 5. O poder da escolha diária. Não é sobre decidir uma vez na vida. É sobre escolher todo santo dia viver alinhado com o que você quer. Escolher pensar melhor, sentir melhor, agir melhor. Microescolhas que te levam para o macro resultado. 6. O poder do sentimento autêntico. Nada se cria sem emoção. E não é qualquer emoção fingida, não. É sentimento de verdade, de dentro. Emoção é a senha da criação. Se não sentir, não ativa. 7. O poder esquecido da presença. Esse você sentiu nas entrelinhas de todos os outros. Mas vale reforçar. A presença é o portal. É quando você tá aqui agora inteiro que o milagre acontece. Ufa, que jornada, hein? E sabe, o mais lindo? Esses poderes não são ferramentas externas, nem segredos guardados às 7 chaves num cofre no Himalaia. São seus. Sempre foram. Agora que você lembrou, bora usar? Porque o jogo tá rolando e você acabou de pegar o controle de volta. Vai lá. Cria, manifesta, vive e nunca mais se esquece. O poder já está em você. Só precisava acordar. A mágica não está em aprender mais. Tá em lembrar quem você é de verdade. Sabe aquela sensação de falta algo? Tipo, você estuda, lê mil livros, assiste vídeos, faz cursos e mesmo assim sente que tá sempre buscando alguma coisa fora? Pois é, eu também já me sentia assim. Achava que precisava acumular mais conhecimento, mais técnicas, mais ferramentas, até que um dia, caiu a ficha. A verdadeira mágica não é aprender mais, é lembrar quem eu sou, porque, no fundo, a gente já sabe. A gente nasceu sabendo se conectar com a intuição, com a alegria boba, com aquele poder silencioso que mora bem aqui dentro. Só que com o tempo, com as regras do mundo adulto, com as cobranças, os medos, os traumas, a gente vai se esquecendo, vai se desligando, vai tentando ser o que esperam e não o que a alma grita. E olha só que louco. Quanto mais eu tentava me aprimorar, mais eu me afastava de mim. Porque o buraco não estava na falta de conteúdo, estava no esquecimento da essência. A mágica estava ali, quietinha, esperando eu parar de correr para fora e olhar para dentro. Relembrar quem você é como reencontrar um amigo de infância. Um amigo que nunca te julgou, que ria das suas bobeiras, que acreditava no seu sonho sem perguntar se dava certo no seu. É reconectar com essa parte que sabe brincar, que confia, que cria, que sente, que vive de verdade. Então não se engane, não é sobre encher a cabeça, é sobre abrir o coração. É sobre tirar o pó da alma. É sobre parar de buscar como se você tivesse incompleto
E em vez disso, começar a se escutar como quem reencontra uma joia enterrada no quintal da infância. O que você precisa lembrar não está em nenhum lugar distante. Está aí dentro, sussurrando baixinho, esperando você voltar para casa. E se você parar só um segundo agora, aposto que já consegue ouvir. Bora praticar todo dia. O segredo tá no hábito. Se tem uma coisa que aprendi na marra, foi isso aqui, ó. Não adianta saber se a gente não vive. De que adianta entender tudo sobre intenção, palavra, visualização, emoção, se a gente acorda no modo automático e esquece tudo na hora do vamos ver? Por isso hoje te faço um convite. E não é qualquer convite. É um convite à prática diária, aquele tipo de compromisso leve, mas poderoso, que muda tudo aos poucos, no ritmo da vida real. Não precisa virar monge nem me acordar às 5 da manhã para meditar em cima da pedra, a não ser que você queira, claro. Mas precisa começar. Precisa lembrar, precisa viver. A prática é tipo regar uma planta. Um dia sem água, ok. 2, vai indo. Uma semana e começa a murchar. E a gente é igualzinho. Sem prática, a alma desidrata. Mas quando a gente decide se escolher, todo santo dia menos é como se o universo dissesse: agora sim. Tô vendo que você tá levando a sério. E não precisa de 1000 horas, não. Basta a presença. Intenção. 1 minuto que seja, mas com o coração inteiro. Pode ser uma afirmação no espelho, uma respiração consciente, uma visualização antes de dormir, um obrigado sentido de verdade. Essas coisinhas pequenas são milagres disfarçados. Então bora juntos nessa? Bora sair do só aprender. E Mergel Harnow viver todo dia, porque é praticando que a mágica se revela. É no cotidiano, no caos, nas miudezas que a transformação acontece. E olha, tô aqui contigo nessa caminhada. Um passinho por vez. Um dia de cada vez. Mas sempre para dentro. Sempre para mais verdade. Sempre para mais você. Fim. Que nada. Isso aqui é só um lembrete de quem você já é. Olha, depois de tudo que a gente viveu junto até aqui, tem uma coisa que pulsa forte dentro de mim. E talvez dentro de você também. Aquela sensação gostosa de quem, enfim, se reencontrou. Não com um personagem, não com uma versão melhorada, mas com o que sempre esteve aqui, quietinho, esperando ser lembrado. Porque, quer saber? Eu não preciso ser mais. Ufa! Que alívio dizer isso, né? A gente cresce achando que precisa correr atrás, acumular, provar, melhorar, evoluir sem parar. Como se o ser suficiente fosse um troféu no final da corrida. Mas a real é que não falta nada. Nunca faltou. Eu só preciso lembrar. Lembrar que dentro de mim já existe tudo. Toda a força, toda a luz, todo o amor, toda a criação. E descobri que o mapa do tesouro estava no bolso o tempo todo. Mas a gente só estava olhando pro lado errado. E aí vem o clique. Eu sou poder. Simples assim. Sem pirotecnia, sem precisar gritar pro mundo. É aquele tipo de poder silencioso que brilha no olhar, que se sente na presença, que transforma tudo sem fazer esforço. Porque é de dentro. E o que vem de dentro. Meu amigo, minha amiga, ninguém segura. Então, se eu pudesse te deixar com uma única coisa, seria isso, lembra do Voca. Todos os dias, com carinho, com coragem, com verdade. Porque o seu maior poder não está no que você quer conquistar. Está no que você decide lembrar. E quando você lembra, aí o mundo inteiro muda. Porque quem lembra quem é, não aceita menos, não finge ser outro, não negocia a própria luz. Você não precisa ser mais, você já é. Você é poder. E isso ninguém te tira.